Oi, oi, Oi. oi. Ah, então, essa é Peraí. uma live é um bate-papo, né, sobre o lançamento do último novo livro da Sônia Felipe, que é uma grande autora animalista. Se chama Animais na Trama Abolicionista, Nós Supremacistas. É uma obra de comemoração dos 70 anos da autora e aos 32 anos de ativismo ético em defesa dos animais. Este é o nono livro de autoria individual, além de colaboração em dezenas de coletâneas. Aqui está o livro, né? Pedidos, depois a gente vai informar o e-mail para vocês pedirem. É um livro realmente extremamente necessário nos dias atuais. Aqui temos a presença também da Cris Cordovil, ativista, atriz e diretora do Teatro Vedas, e do Leon Denis, professor, autor vegano e superativista também. Então, agora eu vou fazer uma breve apresentação da Sônia. Filósofa, ativista, ecofeminista, abolicionista vegana, pode ser denominada filósofa do direito, da educação, das ciências, da linguagem, eticista e pensadora política. Doutora em filosofia moral e em teoria política pela Universidade de Constance, na Alemanha, com pós-doutorado em bioética, ética animal, pela Universidade Clássica de Lisboa, em Portugal. Atuou como professora, pesquisadora e orientadora no Departamento de Filosofia e no doutorado interdisciplinar em Ciências Humanas da UFSC. Introduziu no Brasil os estudos filosóficos em ética animal em 1993. Bom, eu queria ler um trecho do livro, um pedacinho, né, um parágrafo, e aí depois passo a bola para a Sônia. Os supremacistas especistas esquecem-se de que se tudo que estiver abaixo deles for destruído ou devastado, se tudo for levado à ruína, quanto mais alta a sua posição na pirâmide da vilania, maior o tombo. Na ânsia por elevar-se acima de tudo, os supremacistas, racistas, misóginos, elitistas e especistas têm um só método: extrair da natureza, das mulheres, dos demais humanos vulnerabilizados por esse mesmo extrativismo, abre parênteses, escravizados, imigrantes, refugiados, excluídos, fecha parênteses, dos animais de todas as espécies e dos ecossistemas naturais, o máximo de benefício, commodities trocadas em seguida no mercado pelo preço que não pagaram, o acumulado da mais-valia que expropriaram. Embora o termo mais-valia tenha sido cunhado por Marx no século XIX, apenas a palavra é jovem, a prática é antiga. A moralidade humana está desenhada e designada por traços predatórios, portanto extrativistas. As mudanças climáticas extremas e as pandemias virais são apenas dois sinais do esgotamento da natureza e de todos os organismos violentados há séculos por esse humanismo extrativista supremacista. Capítulo 2, página 101, do novo livro da Sônia. Eu achei essa passagem muito forte, muito impactante. Inclusive, ela vem de encontro com algo que eu lancei ano passado, né, que fala justamente sobre esse tema da ação destrutiva do ser humano no planeta. Não importa que sejam os ecossistemas, os animais, ele vai por aí destruindo tudo. Então, agora eu passo um pouquinho a palavra para você, falar um pouquinho desse lançamento, aí depois a gente faz umas perguntinhas. Ah, beleza. Obrigada, Ju, pelo convite, por organizar. Obrigada, Cris, pela presença. Leon, sempre companheiros na luta. Então, temos hoje essa alegria de poder apresentar uma obra que levou alguns anos até poder ser escrita e, com certeza, este livro é o que eu gostaria de ter escrito como tese de doutoramento na Alemanha. Aliás, eu fui para a Alemanha com um projeto que já me levava para essa direção, mas lá o orientador falou: este tema é muito jovem. E à época, eu, 40 anos mais jovem, né? Eu achava, como muito jovem, porque para mim um tema que seria tratar de uma coisa
que tinha 40 anos, tinha ocorrido 40 anos antes, como foram os 12 anos do domínio nazifascista na Alemanha e na Europa. Para mim era uma coisa que já estava mais do que madura, né? Uhum. E aí ele falava, não, um tema só está maduro para uma tese de doutoramento quando tem dezenas, centenas de artigos e dissertações de mestrado ou outras teses de doutorado escritas. Então, como não havia... Ó, minha voz está retornando em eco. Está retornando para vocês também? Agora parou. Porque eu parei de falar. Não, tá bom agora, pode falar. Se não perturba, porque parece que alguém está falando, aí eu interrompo o meu pensar para dar atenção. Então, na verdade, o tema só se torna maduro quando muitas pessoas refletiram sobre ele. E eu pude confirmar que meu orientador estava certo quando eu fiz a revisão de toda a literatura que vocês têm aí, né, nas referências bibliográficas, são mais de 200 obras, e a totalidade, praticamente, quase a totalidade dos livros que serviram de referência para eu ir apresentando, né, demonstrando aquilo que eu estava pensando, foram publicados agora, de 2010 até 2022. Então, realmente, em 1986, dos livros todos que eu citei, talvez uns 3 ou 4 haviam sido publicados. Então, em primeiro lugar, essa é uma realização para mim, que é a realização do meu projeto filosófico de escrever um trabalho pensando sobre as questões que esse livro aborda. Que aí, na sequência, a gente vai entrar um pouquinho, dar umas beliscadinhas apenas. E o grande impulso, mais recentemente, para eu realmente mergulhar nesse assunto, foi essa vinda à tona na sociedade brasileira de uma forma de pensamento que expressa, manifesta toda a estrutura fascista, toda, sem tirar nem pôr, sem que as pessoas saibam disso. Então, as pessoas estão reproduzindo uma estruturação fascista pela linguagem, pelo discurso de ódio, de rejeição, de exclusão, de eliminação da sociedade. Elas estão reproduzindo o que aconteceu na Alemanha e em outros países da Europa na década de 30. E não acredito que todas as pessoas que estão reproduzindo isso agora têm ciência do que estão fazendo. Elas estão preparando a massa para fermentar para um regime fascista. Bem, dito isso, já vou devolver a palavra a vocês. Uma segunda tese permeia o livro, é de que se pessoas de diferentes sociedades, em épocas tão diferentes quanto as da década de 30 do século passado e a da década de 20 do século atual, deixam permear as mesmas ideias, os mesmos afetos, as mesmas emoções e se expressam do mesmo modo, alguma coisa mais estruturante está ali. Não apenas na cultura dos outros, mas na nossa cultura. Então, essa é uma tese central do livro, de que todas as formas de malevolência exterministas, que querem a morte do outro, que é diferente, elas têm uma estruturação em uma forma de extermínio que é praticado todos os dias sem que as pessoas também se deem conta, que é o extermínio dos animais das outras espécies. E aí abrem-se muitas janelas e cada uma das janelas mereceu um capítulo dos 7 capítulos do livro. Era isso para apresentar o livro, né? Obrigada, Sônia. Realmente esse livro é um expansor de consciência. Não acabei ainda, mas que eu além... Bom, isso deixa para depois. Eu vou fazer uma pergunta, na verdade, um comentário, né? Você fala muito sobre o contentamento de viver de acordo com a alma do animal.
hoje temos um movimento crescente na defesa do bem-estar animal, onde se afirma que eles têm seus direitos básicos garantidos e, com isso, não sofrem. No segundo capítulo, você nos apresenta argumentos, deixando claro a tormenta e tortura que são as vidas destes animais. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Digamos, o primeiro e o segundo capítulo, eu abordei a questão do sofrimento, ou da tortura, ou da exploração que causa sofrimento àquele que é explorado e traz a vantagem ao explorador. E nessa trajetória desses 2 capítulos iniciais do livro, como o livro traz o conceito abolicionismo, eu introduzi uma reflexão extensa e bem profunda sobre a abolição, mostrando que a nossa luta pela abolição de todas as formas de maus tratos, uso, exploração, abuso e matança de animais, ela vem de uma mesma necessidade que levou os humanos a lutarem pela abolição da escravização de humanos, que, aliás, não foi abolida ao redor do mundo, mas foi decretada em todas as sociedades civilizadas, e algumas só fizeram isso em 2012, a escravização de humanos foi abolida ao redor do mundo, enquanto estratégia de acumulação de riqueza por uma minoria, explorando uma maioria. Em algumas sociedades, incluindo a brasileira, a escravização continua ativa, mas o que a gente vê é que não há uma autorização, não há uma legitimidade constitucional. Portanto, o modelo econômico, esse modelo de expropriação do trabalho alheio, não está amparado mais na legislação, como acontecia durante todo o século XIX, em que escravizar era legal, era legalizado. Entretanto, como o livro é para mostrar como a exploração dos animais, ela enraiza todas as demais formas de exploração, também já trato ali na primeira parte do livro, nesses 2 capítulos, da questão dos animais, mostrando que a mesma estrutura de escravização que permite a uns acumularem toda a riqueza à custa da queima de calorias, ou, como diria Marx, da extração de mais-valia do corpo de outros, como isso segue sendo legal, legítimo, constitucional em todas as sociedades contemporâneas. Então, eu fiz esse que eu gosto de chamar, esse pareamento. Eu botei um tipo de escravização pareada, a par, né, formando um par com outro tipo de escravização da qual ninguém quer falar, que é ainda a escravização de seres sensíveis, conscientes, que têm seu modo de viver, sua forma de expressão, portanto, suas almas específicas, e tudo isso não é respeitado. Pega-se o corpo deles como se o corpo deles não tivesse uma expressão peculiar, uma expressão própria, e como se a vida deles não tivesse nenhum propósito aqui no planeta Terra, de contentamento para o viver deles, e só tivesse utilidade para a exploração humana. Então, essa é uma tese também bem estendida e extensiva por todo o livro, em que eu vou tratando disso e voltando sempre à temática cada vez que um novo conceito é abordado. Essa coisa do contentamento de viver, acho isso muito lindo, né? Porque tipo, não basta ter comida, ter um abrigo, ele tem que estar ali na tua natureza, na sua natureza, vivendo a própria maneira dele. Então, é uma coisa que hoje em dia, tipo, a gente, até os animais domésticos, né? A gente acha que eles estão ótimos, mas eles estão totalmente distantes da natureza deles. Então, acho isso muito bonito, assim, essa sua
Você sempre traz essa questão do contentamento de viver, né? E eu faço, neste livro, eu faço uma vinculação entre o contentamento e a liberdade natural do animal. Agora, o que é a liberdade natural do animal? É ele poder viver contente, contentado no ambiente que é próprio a ele. Então, outras expressões que eu uso ao longo do livro, né? Cada animal tem o seu desenho, vamos pensar anatomicamente, né? Aquilo que a gente vê, aquele ser que a gente vê tem um desenho diferente. Cada animal tem o seu desenho, mas ele não é apenas um corpo diferente. Cada animal tem também uma forma de expressar-se no mundo pelo movimento, que é isso que eu chamo de a alma do animal. Então, a expressão de uma borboleta não é a mesma expressão de um elefante. A expressão de um elefante não é a mesma de um jacaré. A de um jacaré não é a mesma de uma galinha. E a expressão de nenhum desses animais é a mesma expressão de um humano. Então, nesse aspecto, as pessoas poderiam contestar. Então, são todos diferentes, não são iguais. É verdade, somos diferentes no nosso desenho, anatomicamente falando. Mas todos nós temos em comum, e aqui é que vem a igualdade, o desígnio de vivermos expressando aquilo que chamamos de alma própria do desenho que nós herdamos ao nascer. Então, eu não posso me expressar como um jacaré. E um jacaré não pode se expressar como um humano. E o jacaré não é menos do que eu, e eu não sou menos do que o jacaré. Nós somos iguais na especificidade do nosso modo de expressão da nossa alma. Então, cada um de nós vai ter possibilidade de fazer certos movimentos que os desenhos e desígnios de outros animais não têm. E cada um tendo isso na sua integridade, incluindo a integridade ambiental, estar no seu ambiente, no ambiente que é apropriado para aquela sua expressão, por conta do seu desenho do corpo e das possibilidades da alma que esse corpo traz, isso é, do ânimo, do movimento que esse corpo traz. Então, tirar o animal desse ambiente natural é privá-lo do seu contentamento. Então, o animal só pode estar contente na interação contínua com o ambiente, que é propício, que é próprio, daí vem propício à alma dele, a expressão que é dele. Né? Então, quando a gente desloca o animal, a gente o priva do ambiente. E quando a gente o priva do ambiente, a gente priva ele da sua liberdade, das suas liberdades naturais e, portanto, da possibilidade do seu contentamento. E isso não é justo porque nós não admitimos, dentro da ética, que outra pessoa humana faça isso contra nós. Então, nós queremos ter dois pesos e duas medidas, uma para sermos tratados de um modo, e aí, no mesmo instante, nós queremos tratar os animais com outros desenhos de um modo completamente oposto. Né? Então, o livro inteiro também é mostrando o erro quando fazemos isso, né? Obrigada, Sônia. Cris, você quer uma pergunta? Uma pergunta para a Sônia? Sônia, você deu 3 cursos aqui pelo Vedas, 2 o ano passado, que foi o supremacismo, fascismo e o especismo, e o carnivoria, a carne ceifada, a texturizada, que foi sobre as carnes de bioreatores. E esse ano você está dando um curso, inclusive no dia 30/11 nós vamos para o 4º módulo, que é o último módulo do curso. Quem não se inscreveu, se inscreva, vem participar. Que é a dieta carnivorista na cadeia da propaganda de alimentos. Então, o conteúdo desses três cursos, eles fazem parte dessa obra. E qual é a relação
entre esses três temas na trama abolicionista animalista? É uma pergunta densa essa. Obrigada por fazer a pergunta. Então, neste livro, eu não contemplo a questão da carnivoria, porque a questão do curso sobre a carnivoria, aqueles 3 módulos, eu gostaria que formassem 3 capítulos do próximo livro, no qual eu vou inserir os 4 módulos da carnivoria na armadilha, né, da propaganda, sendo aprisionada pela propaganda, né, a dieta. Então, esses 2 cursos, que formam ao todo 7 módulos, não estão neste livro. Neste livro, na verdade, está a questão do abolicionismo, que eu não trabalhei no curso do Vedas, que oferecemos em parceria, né, com a tua ajuda, do Bruno, e o apoio institucional do Vedas, todos nós em trabalhos voluntários, né? Então, no curso do Vedas, eu não trabalhei a questão do abolicionismo, porque só aquela questão, como você pode ver, a extensão do 1º capítulo e 2º já seria um curso só sobre o conceito abolicionismo. Mas esse texto, eu produzi o que introduz o livro, uma parte, né? Não tudo que está no livro, porque tem muito mais coisa aqui nos capítulos. Eu escrevi quando eu havia sido convidada pelo professor Leon para escrever um livrinho de bolso sobre o abolicionismo. Então, eu fiz um estudo muito extenso sobre a escravidão, a escravização de humanos, e fui escrevendo um livro sobre abolicionismo para introduzir a questão do abolicionismo animalista. E, ao final, esse que deveria ser um livrinho de bolso, ficou um livro muito grande para ser de bolso. Então, em acordo com a editora, a Mônica Ayub, foi muito gentil, muito compreensiva e devolveu-me, digamos assim, o texto quando eu falei que estava grande demais e que eu não tinha condições de cortar, porque aí seria como cortar o pezinho do bebê, corta a orelha do bebê, corta o dedinho aqui, corta o outro lá, para conseguir botá-lo num tamanho. Então, essa é a primeira parte do livro. Na verdade, eu tenho esse lastro, né, com aquele livro que eu deveria ter escrito sobre abolicionismo. A segunda parte entra, então, os 3 módulos: supremacismo, fascismo e especismo. E, ao preparar aquele curso, já foi se tornando cada vez mais evidente para mim, com as leituras que eu fazia, com o tanto que eu escrevia, que, na verdade, aquela expressão, eu fui tratada como um animal, tinha algo que me incomodava profundamente, porque nessa expressão se justifica, sem querer, sem ter noção, o tratamento de maus tratos, de abandono, de negligência contra animais das outras espécies. Então, eu falo assim, eu fui tratada como um animal, eu estou marcando que eu mereço um tratamento digno, mas eu estou reforçando que o animal é tratado daquele jeito e eu não estou criticando o jeito com que o animal é tratado. Então, eu estou legitimando que animais possam ser maltratados para elevar a minha dignidade acima da dignidade dos outros animais. Então, essa é uma dobradiça que sempre me incomoda. Porque, como expus ainda há pouco, a minha dignidade é tão inteira quanto é inteira a dignidade de qualquer outro animal. Não é a mesma dignidade minha, porque a minha integralidade, eu respeito a integralidade da minha alma e do meu corpo, precisa ser diferente do respeito à integralidade da alma e do corpo de qualquer outro animal. Então, para cada animal, nós temos que respeitar a integralidade, isso é, a expressão da alma dele naquele desenho. Se eu vou tocar num animal, se eu vou ajudar um animal, se eu vou alimentar um animal, se eu vou acolher um animal, se eu vou proteger um animal, eu tenho que ter respeito pela integralidade do contentamento do corpo e do psiquismo do animal no seu ambiente natural. Então, essa é a minha tese ética, né? E quando eu uso a expressão fui tratada como um animal, eu não estou
afirmando que os animais mereçam um tratamento respeitoso à sua integralidade. Eu só estou dizendo, tratamos desse modo ruim, ofensivo, dilacerante os animais não humanos, e quando tratamos um humano desse modo, está errado. Mas aí com isso a gente legitima esse tratamento contra animais das outras espécies. Então isso foi uma tese que foi ficando cada vez mais gorda, inchada e incomodando. E eu precisava escrever no livro o que de fato eu percebo que acontece. O que acontece então é que o especismo, justamente esse descaso pela integralidade, a dignidade dos outros animais, é o que inspira os humanos a terem descaso por humanos quando os humanos que vão ser depreciados, degradados, desprezados ou até exterminados, são colocados na mesma condição em que ainda se colocam os outros animais das outras espécies. Então, qual é a minha tese no livro? Enquanto nós não desconstruirmos o especismo contra animais de outras espécies biológicas, nós não vamos conseguir nos fortalecer para desconstruir o especismo, não necessariamente biológico, mas em quase todos os casos da discriminação contra humanos tem um fator biológico. Vou dar exemplos. A cor da pele, o formato do corpo, a habilidade cognitiva, a habilidade mental, a espécie. Né? Quando eu olho para humanos e imediatamente, sem querer, eu sei que eles não estão na mesma espécie que eu, e agora não estou falando da espécie biológica, são humanos de outro tipo, eles têm uma outra tipologia. Eu posso chamar isso, não são da mesma classe que eu, não são da mesma etnia que eu, não são do mesmo gênero que eu, não têm o mesmo sexo que eu. Veja, todos esses itens que usamos para desqualificar os outros ou para classificar os outros para mais ou para menos, tem um resquício de especismo. Na verdade, poderíamos substituir isso por não é da minha espécie. E aí a nossa expressão é muito nítida. Quando a gente fala assim, nós nos referimos a nós mesmos. Aí, às vezes, a gente não fala nós, a gente fala a gente. Quer dizer, que todos os que não são a gente estão fora de nós. São o outro, são externos a nós. Então, nós não os incorporamos, nós não nos sentimos da mesma espécie. Quando nós falamos assim. Agora, quando falamos assim, já somos fascistas? Não. O que eu quero mostrar muito, e mostro no livro, é que a estruturação linguística, emocional, moral é fascista. Não significa que a pessoa, tendo sido estruturada nesse esquema de depreciar, desqualificar, diminuir o outro para se sentir maior, para se sentir mais importante, que ela seja fascista. Só que é de alto risco, porque apenas as pessoas que vão examinando essa estruturação cognitiva, conceitual, linguística, emocional em si mesmas, e a isso é o que eu chamo no livro a trama de nós em nós, só quem consegue desfazer esses nós em si mesmo é que está se vacinando contra o movimento seguinte, que é sair do plano moral, do plano emocional, formar um partido político, entrar na política, ser eleito para o comando e daí tomar todo o poder do Estado para executar a exclusão, melhor dito, o extermínio, para matar. Então é quando o governo se torna um plano para matar, coletivamente. Não é para matar um, é para matar todos os que não entram na categoria agente, que não entram, dita agora pelo fascista, nós. Então, quando isso se instala na política,
a sociedade, todos os humanos que não fazem parte do nós estão em risco de serem exterminados. E é isso que se chama fascismo. E foi isso que já aconteceu uma vez no século passado. E não é porque parece que acabou. Não, a estruturação fascista está na linguagem, está no modo como olhamos os outros. E enquanto nós não desfizermos as nossas emoções, concepções sobre os animais das outras espécies, nós não temos autonomia moral para dizer que estamos vacinados contra o fascismo. E aí o nosso fascismo também se estende. Né? Então, veja, quando todos os humanos se juntam e se referem aos outros animais como não pessoas, por não serem no formato, não terem desenho humano, todos estão praticando essa espécie de fascismo, né? Que eu no livro uso o termo fasciespecismo. Fasciespecismo. Então, é um fascismo especista aí no sentido biológico. Esse é o que nós praticamos quando exterminamos os outros animais, que é o que eu chamo, então, de zoocídio, porque nós conhecemos a palavra genocídio para o extermínio desse outro em massa, né? Aquele que se reconhece como formando um nós, do qual esses outros todos que não estão nessa categoria são excluídos e até eliminados da vida. E nós fazemos isso em relação aos outros animais, dizendo que porque eles não têm o nosso formato, nós temos o direito de tirar deles a vida, de tirá-los do ambiente que dá a eles o contentamento e a realização plena da sua expressão específica, ao modo deles, no limite e na grandeza de cada um deles. Né? Então, essas foram construções que eu fui fazendo ao longo do livro. Né? Obrigada, Sônia. Agora eu vou passar a palavra para o Leon. Oi, Sônia. Queria te fazer uma pergunta sobre a sua divisão da obra. Né? O livro ele é dividido em duas partes, né? A teoria moral animalista e a teoria política animalista. Queria te perguntar qual é a importância desse diálogo da teoria moral com a teoria política. Justamente. Nos meus livros anteriores, como era urgente no Brasil a gente introduzir a questão da ética animal, então a questão da política animalista sempre ficou à espera. Não que foi relegada ou considerada de menor importância, mas sempre esteve à espera de um livro. E toda a minha formação, meu doutorado é em teoria política e filosofia moral. Então, eu dei, ao tratar nos livros da questão dos animais das outras espécies, introduzindo o conceito de senciência, eu estava dando maior ênfase à questão ética, não é? A questão da moralidade, que a primeira parte do livro é teoria moral animalista, e a segunda parte é teoria política animalista. Então, quando eu falo da teoria moral animalista, aquelas 2, 3 primeiros capítulos, na verdade é uma desconstrução, é uma crítica contínua da moralidade ocidental escravagista. Então, eu estou falando de escravização, já estou falando de economia, já estou falando de política, embora não seja um tratado de economia e não seja um tratado de ciência política, né? E estou fazendo essas elaborações para mostrar que a nossa moralidade não é algo... Aquilo que Peter Singer coloca no Ética Prática, logo nos capítulos iniciais, em que ele faz um capítulo, acho que já é no capítulo 1, que ele fala o que a ética não é. Então, na verdade, quando falamos em moralidade, teoria moral, aqui no Brasil, logo remete a algumas questões, a pauta moral.
Então aí pensamos na sexualidade, que sexualidade é aprovada pela religião, que sexualidade é reprovada, a questão reprodutiva, aborto, não aborto. Então, quando nós entramos na pauta moral no Brasil, a palavra moralidade sempre vai estar relacionada à sexualidade. E, portanto, há um padrão de sexualidade que, se não seguir a tradição, é imoral. Então, todos os moralistas batendo em quem não segue um padrão de sexualidade, incluindo nisso aí, nesse padrão, a questão da reprodução. Quem não segue o padrão tradicional é imoral. Então, esse é o conceito de moralidade que temos no Brasil. Nos meus livros, sempre operei com o outro conceito de moralidade, que é aquele derivado do latim da palavra mores, que quer dizer nada mais, nada menos do que costumes. Então, quando eu falo de tradições, de crenças, de convicções, eu estou falando de costumes. E não estou falando de costumes sexuais, costumes reprodutivos. Estou falando de todas as formas pelas quais os humanos obtêm vantagens para si, quando estão buscando a sua felicidade, o seu bem, todas as formas de acumular bens para si, ainda que esses bens tenham sido privados, roubados, extraídos de outros seres sencientes que deveriam ser respeitados. Então, quando falamos de moralidade, nós falamos de todas as formas de interação dos humanos em sociedade, em todos os seus âmbitos, no âmbito econômico, no âmbito ecológico, no âmbito sexual, pode incluir, no âmbito cultural, no âmbito gastronômico, no âmbito estético, no âmbito científico. Todos esses são âmbitos da moralidade humana. Então, é nesse sentido que eu uso. Então, a primeira parte foi para criticar um modelo de economia fundado na teologia hierárquica, que é a teologia da dominação de uns sobre os outros, tá? Na qual os animais não têm lugar. Na teologia oficial. Não quer dizer que certos teólogos da igreja cristã, né, do cristianismo, tenham ficado avessos à questão do animal. Pelo contrário, Humphrey Primat era teólogo, foi o primeiro livro importante em defesa dos animais. Andrew Lindsay é teólogo, escreveu Animal Theology, escreveu teologia animal. Imagina isso para a Igreja Católica, é quase uma afronta. É uma afronta, o livro do teólogo britânico. Então, muitos teólogos se ocupam da questão animal, mas eu estou falando da teologia oficial, daquela teologia que comandou, orientou, guiou, inspirou, autorizou, legitimou e abençoou a escravização de não-humanos de humanos pelos europeus e abençoa até hoje a escravização de não-humanos mundo afora. Então, essa é a primeira parte do livro. É uma análise crítica a essa moralidade, a essa teoria moral, incluindo já os animais. Então, ali eu já incluo os animais. Quando eu vou tratar da escravização, eu estou tratando de todas as formas de privação que os humanos sofrem quando estão sob o regime da escravidão. Mas os animais aprisionados também sofrem todas as privações de todas as suas liberdades que eram naturais. Então, essa é a primeira parte, que aí eu chamei de teoria moral animalista. Na segunda parte, eu faço a passagem de todos esses marcos para explicar, na verdade, algo que já vem se apresentando, se avolumando ao longo dessa primeira parte. Na verdade, vou resumir, né, a uma palavra: supremacia. Então, toda a supremacia de humanos sobre outros humanos faz a escravização de humanos. Toda a supremacia de humanos sobre todas as outras espécies animais transforma todos os outros animais em seres igualmente escravizados. Onde é que está a matriz disso? Então, o primeiro capítulo da segunda parte
introduz esses conceitos, que é o capítulo sobre supremacismo. Então eu vou na teoria da toda aquela necessidade de as pessoas se sentirem importantes, valiosas, só se elas estiverem acima das demais. Então todas as ciências estruturadas na hierarquia do valor das vidas, toda a moralidade estruturada nessa hierarquia de vidas que valem mais, vidas que valem menos, e de vez em quando na humanidade vidas que valem menos são vidas também de humanos. E por que há essa escorregada? Porque os humanos são animais. Então sempre que nós privamos humanos da dignidade, da decência, basta privar um humano da água para o banho, para a higiene pessoal, da água para lavar suas roupas e vestir uma roupa limpa, da água para se hidratar. Privamos de água e ela já parece um desastre em 3 aspectos físicos do outro humano. Então esse humano vai ficar coberto de fuligem e de poeira, vai ficar com suas roupas imundas, vai ficar com a sua barba, seu cabelo imundos. E quando olhamos para este humano, nós não vemos a privação que nós causamos a ele com este sistema econômico abençoado pela igreja. Por qualquer igreja, não é só católica, né? Qualquer tradição teológica abençoa isso. Não se opõe a isso, não faz uma luta explícita contra isso e pela abolição disso tudo. Aí quando vemos um humano nesse estado de privação, e eu dei o exemplo só da privação de água, eu podia aqui me estender por 30 minutos, todas as demais privações. Este humano retém em si apenas a característica de um animal privado de tudo o que ele precisa também para sua higiene. Vai ver que os gatos se dão banho o dia inteiro. Aí tem o pelo limpinho, né? Sem aqueles patógenos que atacam, né? Então veja, os animais tiram uma lontra da água. Como é que ela vai limpar o seu pelo? Não é possível. Então, só dei o exemplo da privação de água. Então, quando privamos um humano de água, esse humano que está lá na rua, que não tem uma casa, não tem água encanada, não tem banheiro, não tem chuveiro, não tem torneira, nós o colocamos na condição de qualquer outro animal de outra espécie privado de água. E aí, quando nós olhamos para ele na rua, nós não o vemos como o espelho da nossa face, porque a nossa face está lavada, nosso dente está escovado, nosso cabelo está lavado, nossas roupas estão limpas. Então, não é possível espelhar-se nesse outro. E isso é natural, olhar para o outro e sentir uma dissonância no reconhecimento. Agora, qual é o risco? E esse é o tema da segunda parte do livro. O risco é nós deslizarmos desse reconhecimento superficial do outro, quando não reconhecemos a ele a mesma espécie na qual nós achamos que estamos espelhados, e passamos a não apenas desejar, mas a nos esforçarmos para manter esse outro naquela condição, porque aquela condição degradada nos permite nos vermos como mais elevados do que ele. Então aqui entra o fascismo, que está em toda pessoa sem que ela saiba. Então o livro vai tratar disso, dessa estruturação psicológica, cognitiva, conceitual, moral, que está em nós, porque nós herdamos isso, esse modo de ver, esse modo de desqualificar a pessoa suja, esse modo de correr para longe de alguém que mora na rua. Nós não queremos proximidade física, nós temos medo da sujeira, de pegar piolho, de pegar sarna, de pegar sei o quê. Então veja, todas essas são reações fisiológicas que nós aprendemos da nossa cultura. E aí parece, não, mas é natural no ser humano. Não, não é natural no ser humano. Isso é aprendido. Tem uma função positiva? Tem no bebê, nas crianças pequenas, é muito positivo, porque nós ensinamos a criança a se afastar da sujeira, a não botar essa sujeira na boca para preservá-la viva.
Só que quando nós estamos adultos, nós estamos atuando no mundo político. E aí, nesse mundo político, quando nós fazemos os mesmos movimentos de exclusão, de rejeição, de repugnância em relação àquilo que aprendemos quando bebê, que era repugnante e que devia ser afastado, aí nós estamos praticando, ensaiando o fascismo. Porque o passo seguinte é não sentir nada, não se incomodar se esse outro for morto ou morrer desidratado ali sob o sol de 50 graus nos verões que têm sido feitos. Né? Então, nós naturalizamos essa degradação alheia. Isso, então, já é o capítulo sobre o supremacismo, que daí ele desliza para o fascismo. Como é que eu vejo esse deslize? Justamente quando nós saímos da questão emocional, da questão da formatação linguística, conceitual, e nós passamos a fundar um partido político que defenda tudo isso. Aí nós já estamos à beira do precipício. Né? E o Brasil está, nesse momento, né, provando com as revelações aí dos complôs para matar em massa, né? Possivelmente, se eles tivessem feito o que planejavam, eu não estaria aqui fazendo essa live e talvez alguns de vocês também não estivessem mais aqui. Né? Então, isso é o fascismo. Né? E aí, então, eu descrevo o máximo que eu consegui descrever, e tem uma parte que eu considero muito importante para compreender o fascismo, que é a lista das privações impostas aos judeus pelo nazismo. Porque aquelas privações, cada um de nós pode se imaginar privado daquilo tudo que os judeus foram privados por lei, com o domínio do regime fascista, né? Nazi-fascista na Alemanha. Então é isso. E finalmente chegamos aí ao terceiro módulo, que é a questão do especismo, em que eu vou lá e retomo a minha tese de que a raiz dessa malevolência humana está no especismo contra os outros animais, não só contra os da nossa espécie, né? Quando uso a palavra espécie no sentido não apenas biológico, mas que tem uma conotação, tem uma influência da biologia muito forte ali, da fisiologia, da biologia. Então, a luta contra o especismo, ou nem sei se a luta contra, eu não gosto de lutar contra, porque quando a gente luta contra, a gente gasta energia naquilo que o outro está mantendo. Aí eu vou lá para enfraquecer esse outro, mas eu tenho que entrar num embate contra ele. Então, a minha posição é de educadora. Né? Acho que nós precisamos urgentemente ajudar as pessoas a compreenderem a trama de nós que está nelas e que as torna vulneráveis ao fascismo. Não? E aí, quando as pessoas compreenderem isso, em sua integralidade, elas vão compreender que elas fazem um exercício sendo especistas contra os outros animais. É um exercício para dessensibilizar. Aí, quando nós vemos um animal da nossa espécie privado de tudo, em que só aparece o corpo dele miserável, é como se estivéssemos vendo um animal de qualquer outra espécie em que só aparece o corpo dele miserável. Ele pode ser chutado, como os cães que andam na rua maltratados, né, os abandonados, é da mesma ordem. São chutados, são machucados, são vilipendiados de toda forma, né? Então, esse aprendizado a gente tem, da malevolência a gente tem, sendo malevolente contra os outros animais. Sônia, já passou você acabou de... Já passou muito tempo. Mas te ouvir, a gente não consegue parar de te ouvir. Né? É tanto conhecimento, é tanta coisa linda para ouvir. Mas você já respondeu a outra pergunta que eu ia fazer, então tá tudo certo. Bom, tá quase chegando ao fim a nossa live. Então, eu queria... Primeiro, eu vou falar como vocês podem adquirir esse livro, tá? E depois eu queria que você falasse a que público este livro se destina. Mas deixa primeiro eu dar as informações, né? Então, tem uma promoção que vai até o dia 31 de dezembro, dessa obra que contém 504 páginas,
É uma edição com tiragem limitada e o valor do frete é incluso para todo o Brasil, né? O pedido é feito pelo e-mail ecoanima2014@gmail.com. É só mandar um e-mail falando o que é o livro, aí a Sônia mesma vai responder e passar as informações. Ok? Obrigada. Então, pô, muito obrigada pela tua presença, por todos esses ensinamentos que você não cansa, né, de nos ensinar. Eu sinto que é um movimento, você está criando um movimento de ativistas abolicionistas, que todos os cursos, os livros estão moldando, né, a nossa mente, a nossa consciência, para que a gente possa cada vez estar com um ativismo mais coerente, né, com a ética e com o que realmente a gente busca para o mundo, para os animais, para o planeta. Muito obrigada. Se a Cris e o Leão quiserem falar alguma coisa antes dela responder aquela pergunta, porque eu estou com medo de cortar a live. Dá uma palavrinha. Uma hora cortam. Uma hora cortam. Não É isso? sei, né? Uma vez cortaram a minha, daí eu fico com medo, mas assim, o certo é deixar mais, mas eu acho que é legal a gente já ficar esperto. Bom, eu só tenho a agradecer, né? Pena que a gente não teve também muito tempo, né? Porque teve algumas perguntas aqui do pessoal e não deu tempo de te passar essas perguntas para você responder. Uma hora é um tempo bem limitado, mas agradeço, Sônia, por mais essa obra. Chegou para mim ontem, em minhas mãos, e eu tenho certeza que essa obra vai nos enriquecer para o entendimento abolicionista, animalista e para a compreensão, né, da luta interseccional, né, para a gente avançar, né, para a gente avançar nessa estrutura supremacista, machista, que está aí nos matando, né, todos os dias, nós, o meio ambiente, nós animais humanos, não humanos, e é necessário, né, esse entendimento, o entendimento teórico, prático, de como atuarmos, né, quase a estratégia teórica, de entendermos a raiz da questão, né, a raiz abolicionista animalista, de grande importância, e eu acho suas obras fundamentais. Agradeço por mais essa. E, só para terminar, 4º módulo, dia 30/11, venham participar, quem não se inscreveu, se inscreva. E também quero falar que esse curso dá para, tipo assim, quem não assistiu às outras aulas pode assistir, porque são tipo capítulos independentes, vale muito a pena, é gratuito, é uma oportunidade assim imperdível. E o Walter até falou aqui, cortar é só voltar. Bom, se quiserem, se cortar a live, a gente pode voltar para a gente poder debater um pouquinho mais. Que critério. Para começar outra, né? Agora, Leão. Leão, É que se cair, grava? Tem que... Grava. Tá. Eu vou salvar a live. Leão? Acho que o Leão já caiu. Não, ele está aí. Ele tá aí. Eu vejo todos. Eu só vejo a Cris e a Ju. O Leão não vi nenhuma vez. Tadinho. Você está conseguindo... Bem, vamos lá. Falar, Leão? Então, pode falar, Sônia. Depois o Leão fala. Não, senão vai caindo. Então, esse livro possivelmente vocês já perceberam que esse livro se destina a todos nós. Mas eu penso que porque todos nós temos essa estruturação sem querer, por conta da educação, da escola, da religião, da sociedade, né, de todas as fontes que nos nutriram para formar em nós
certa compreensão do mundo, do lugar que ocupamos nesse mundo e do lugar que os outros animais ocupam nesse mundo. Então, nós temos todos a mesma estruturação. Então, todos nós, sem exceção, corremos o risco de nutrir alguma simpatia pelo fascismo. Quando as coisas ficam muito difíceis de aceitar, quando a vida está muito sem contentamento, a tendência de quem está muito descontente é de escolher uma solução que seja rápida e eficaz. E aí, entrar numa campanha de matança, de destruição, de extermínio é uma só escorregada no sabão. O sabão está ali, lisinho, pronto para fazer a pessoa escorregar para lá. Então, por isso, primeiro, esse livro se destina a todas as pessoas que querem estar vacinadas contra o fascismo. E se destina, eu penso, muito especialmente a todas as pessoas vinculadas ao ensino, não importa em que âmbito. Se lá no prezinho, como chamavam antigamente, né, no ensino fundamental, ou lá no doutorado. E, inclusive, a todas as pessoas que são da minha faixa etária, um pouquinho mais velhas até que eu, que foram as pessoas que me ensinaram a pensar dessa forma, quadrada, rígida, encaixotada, engessada. Essas pessoas têm o direito de, antes de serem transferidas, eu digo daqui a pouco eu vou ser transferida já, antes de serem transferidas para outra plataforma, todas as pessoas idosas têm o direito de ficar sabendo o que as estruturou. Porque talvez na hora, falar uma coisa dramática, na hora da morte a pessoa se sinta culpada por certas ideias que teve, por certas frases que falou, por certas decisões que tomou contra seu filho homossexual, ou contra o animal que era de estimação e não cuidou direito, ou contra por conta de todos os animais que mandou matar e agora, aos 80, 90 anos, descobriu que não precisava ter comido todos esses animais, que a dieta vegana bem variada teria suprido. Então, todas as pessoas têm direito de, antes de saírem desse formato cognitivo, mental, poderem reconhecer o que as estruturou. Então, ter a oportunidade de ter um feixe de luz, um laivo de consciência sobre quem foram para os outros no planeta Terra. Eu acho que é um direito de todas as pessoas, e por isso que eu acho que o livro pode ajudar quem é professor, não é fazer todos os alunos lerem as 500 páginas. Talvez até a professora não possa ler as 500, com, né, assoberbada de tarefas, mas ler alguns parágrafos, como a Ju hoje já nos trouxe logo de início, um parágrafo. No pouco tempo que o livro está na mão dela, uma semana, nem isso, ela já se botou a ler e encontrou. A Cris, agora que recebeu o livro, mas Cris, já estamos combinando, Leão e eu, para fazer uma live no dia 21 de dezembro, encerrando lá os diálogos, né? E daí entramos nessas questões teóricas. Aí as pessoas que já leram o livro vão ter melhor oportunidade de fazer questões já relacionadas ao texto livre, né? Não apenas perguntas avulsas, porque talvez muitas perguntas estão aqui no livro. Então, as pessoas até 21 de dezembro já podem ler e daí já podem participar mais ativamente do debate mesmo, né? Então, era isso. Antes de apagar aí, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todas as pessoas. Eu falando aqui o tempo todo, não consegui olhar quem estava mandando like, não aparece aqui para mim na tela as questões que vocês viram aí, mas eu daqui não vejo. Então, quero agradecer a todos que participaram, a todos que vieram. E a Ju falou que está gravada, que depois ela vai postar, vai ficar disponível para vocês repercutirem e outras pessoas poderem assistir. Brigadão, Ju, brigadão, Cris, brigadão, Leon, estou com saudade de te ver.
Não, não nos cortaram, então calma que tá Mas dá para a gente continuar, né? estamos conversando. Se cortarem, continuar gravado, então a gente avança até cortar. Claro. Eu queria Então, falar posso fazer uma pergunta? Lógico. Ô, Sônia, eu queria te perguntar sobre o glossário, né? É interessante, você coloca isso já nas suas últimas obras, e nessa também. Eu vejo que não para além dos neologismos que você cria, tem um caráter pedagógico esse glossário para o leitor e a leitora da obra. Eu queria que você comentasse sobre essa importância disso no seu livro. É verdade. É assim, porque tem, por exemplo, a palavra zoocídio não existe assim, dicionarizada. E algumas outras palavras eu preciso criar. Por quê? Porque a palavra que a gente conhece já tem o filme queimado. Já falei essa frase em algum momento, né? Então, às vezes, os termos comuns que a gente usa, que todo mundo pensa, eles não são apropriados para eu dizer o que eu quero dizer. Então, por exemplo, em vez de eu falar o bem-estar do animal, eu não quero falar do bem-estar do animal, porque um animal pode estar bem no sentido de temperatura, hidratação, alimentação, cuidados veterinários, e ele, apesar disso tudo, ele não conseguiu realizar e buscar o bem próprio dele, o bem apropriado a ele. Então, bem-estar para mim não serve, é uma palavra que só serve para eu mostrar como é limitada a campanha bem-estarista, porque tira do animal o contentamento. Aí, de novo, a palavra contentamento, né? Eu uso ao longo do livro, sempre que me refiro ao que seria o ideal de respeito ao animal, respeitar o que é o contentamento dele. E o contentamento, eu gostei dessa palavra, porque para os humanos, nós usamos felicidade, mas ao longo de toda a história da filosofia, e tu, como estudioso da filosofia de Aristóteles, sabes disso, a palavra felicidade, ela é difícil de ser admitida por todos os filósofos, porque entra num campo muito subjetivo, muito particular, em que para alguns a felicidade só existiria numa intensidade X ou Y de um certo prazer, não de outros. Para outros, essa intensidade seria de outro prazer, não daquele mesmo. Então, felicidade é um conceito meio relativo, né? Entretanto, o Aristóteles, tu me corrige, que tu que estudas o grego, eu nunca estudei, o Aristóteles tem o conceito de eudaimonia. Então, eu significa sempre um pedacinho de palavra na nossa língua que significa bom, né? Como eugenia, tem uma boa bagagem genética, né? Ou, sei eu, todas as palavras começadas com eu são do grego e tem um significado positivo esse eu. Então, eudaimonia, e daimon é demônio. Só que demônio, para nós, o filme está queimado. Porque demônio, para nós, tem todo o significado que eu não vou nem explicar, que não precisa. Vocês são da mesma cultura e da mesma língua minha. Enquanto que o daimon grego não era isso necessariamente. Até pode ser numa parte. Mas então, a eudaimonia da qual Aristóteles está falando, significa poder viver em sua plena liberdade de expressão, que não significa liberdade de falar o que lhe der na telha, caluniando, prejudicando e matando a honra alheia, o assassinato da honra dos outros. Não. Expressão é aquilo que eu chamo de a alma do animal. Então, a eudaimonia, se eu fosse aplicar por um elefante só pode ter eudaimonia, que seria esse conceito que depois foi traduzido para felicidade, se ele estiver num ambiente com muita floresta, muita folha verde, muita raiz que ele possa, e água, muita água,
onde ele possa expressar-se plenamente como um elefante. Então, isso é a eudaimonia, mas eu não quis usar também a eudaimonia, porque todos esses conceitos gregos foram pegos, apropriados pela Igreja Católica, pela teologia católica, e daí foi dado um sentido que não é exatamente. O Tomás de Aquino, ele reescreveu tudo que Aristóteles tinha escrito. Então, houve muita traição na tradução da tradição grega. Quando se traduz, se trai. Nunca é a mesma coisa. Então, eu gostei da palavra contentamento, porque me deu dois movimentos. O de contentar-se e aquilo que seria contentar-se no desenho e no desígnio no qual está contido, no qual o seu ser se contém. Então, ele é também contido, mas não contido no sentido agora brasileiro, né? Que vai lá e é reprimido, é cerceado, é amarrado, é imobilizado. Não. Contido no sentido da a plenitude do que está dentro daquele desenho elefante, a plenitude do que está contido no desenho mulher, a plenitude do que está contido no desenho jacaré, a plenitude do que está contido no desenho vaca. Então, o contentamento é isso, é contentar-se com a plenitude contida em si mesmo e expressando essa plenitude. E isso só é possível num ambiente propício, né? Então, não posso jogar uma serpente do deserto, que para não ser assada ao sol, 60 graus acima, né, ela se empurra pela areia do deserto adentro, porque a um palmo e alguma coisa abaixo na areia, a areia está fresquinha, né? Então ela se recolhe ali, se defende ali na sua toquinha, né? A minhoca enterra-se pelo sol lá dentro. Como é que eu vou respeitar o contentamento de uma minhoca se eu arranco com a enxada ela da terra onde ela está embutida? Então, o ambiente da minhoca é importante para o respeito da plenitude contida no desenho minhoca, que é o que eu chamo na alma da minhoca, né? Que também alma é uma palavra queimada pela religião, né? Todo mundo já pensa em outra coisa, né? Então, por isso, aí o glossário, eu pego algumas palavras que eu vou usar ao longo do livro, aí eu pensei, não posso, cada vez que eu usar a palavra, como ela não está dicionarizada, não é de uso corriqueiro no Brasil, não posso cada vez ter que fazer uma nova nota de rodapé para fazer lembrar da pessoa que a palavra naquele momento tem aquele sentido, aquele significado. Então eu pensei, não, eu vou botar o significado lá, ou uma pequena história, né? Como da palavra americano, que foi a primeira vez que eu usei, que foi criada na década de 70, né, pela Lélia Gonzalez, a Lélia Gonzalez, e então eu boto lá a explicação, né? Estou usando nesse sentido, e aí eu marquei no livro, né, todas as palavras que estão escritas em itálico e tem um asteriscozinho na pontinha da palavra, onde ela termina, é uma palavra que está contemplada no glossário. Então, o glossário pode ser lido antes, independente de ter lido ou não os outros capítulos. Eu recomendo também que leiam as notas, que geralmente a parte do livro todo mundo acha chato, né? Eu começo a ler um livro pelas notas, porque aí eu já tenho informação que autores o autor usou, citou, que explicações ele está dando. Depois, quando eu estou lendo o texto, eu não volto mais nas notas, porque eu acho muito chato de ir e vir, ir e vir, ir e vir, né? Então, pode ler as notas, não precisa ler a referência, livro tal, ano tal, página tal. Não, isso aí só se vocês estiverem fazendo uma tese de doutorado, aí vão ter que pesquisar. Mas pode ler as notas onde eu dou explicações. Nas minhas notas sempre tem novidades que não estão lá no texto. Então, também pode começar a ler o livro pelas notas. E aí vai pulando as notas técnicas, né, de referência da fonte, página, e vai lendo só as explicativas, as notas que introduzem informações, né, que não estão lá no texto. Então, o livro
pode ser começado a ler pelo glossário, pode começar a ler o livro pelas notas, privilegiando as que são explicativas, as outras são realmente chatas, porque só interessa a pesquisadores, né? E pode ler o último capítulo por primeiro, pode ler o primeiro capítulo da segunda parte por primeiro, que é o do supremacismo, para entender aquilo que depois você vai ler o primeiro e o segundo capítulos, você vai entender melhor a crítica do primeiro e segundo capítulos quando lê o supremacismo. Porque lá no supremacismo, daí eu boto o suprassumo de tudo aquilo que gestou, gerou e manteve a escravização de humanos e mantém a escravização de animais, que é esse supremacismo. Né? Então, você pode beliscar num capítulo agora, termina aquele capítulo, vai lá, lê outro que é interessante. O livro inteiro, nenhum capítulo é menos importante que o outro. Nenhum capítulo só vai ser compreendido se outro capítulo for escrito antes. Não, porque pelo livro todo vai se repetindo como um mantra aquilo que são as teses centrais do livro. Então, você pode ler qualquer capítulo por primeiro. É claro que, ao montar um livro, eu tenho que eleger qual que vai ser o 1, qual que vai ser o 2, qual que vai ser o sétimo, o quinto. E então, eu ordenei aqui numa sequência que era minha, de estudos, e que eu achava coerente. Mas eu fiquei muito tempo pensando, o que eu boto primeiro? Boto a escravização, a questão da escravização para o final? Teria ficado interessante também. Mas algumas pessoas poderiam dizer, ela só foi achar importante a escravização dos humanos porque ela queria introduzir a abolição da escravização de animais. Então, como se eu estivesse relegando os humanos ao último plano. Não é isso. Então, depois eu disse, não, vai por primeiro, que aí já apresenta a crítica, a teoria crítica, né, do que eu estou falando. E depois os outros vão ajudar a elucidar os fundamentos dessa primeira parte. Né? Então, é assim, pode ler o livro na sequência que achar mais interessante, tá? Só tem que ler, né, Sônia? Pode ler, de qualquer jeito. O ditado que fala assim, ajoelhou, tem que rezar, né? Comprou, tem que ler. Vai ler. A pessoa também que tem o índice remissivo, né? Como? Que é ótimo, eu acho ótimo isso nos seus livros. Você vai lá, busca a palavra e tem toda... Ótimo. É para educar mesmo, é para ensinar, né? Não é só uma leitura, assim. É para oferecer conceitos cujas práticas são milenares, mas não se deu um conceito, não se deu um nome, assim como a prática de matar ex-companheiras é milenar, não tinha o nome feminicídio. Então, na hora que dá, aí fala assim, depois que fez a lei antifeminicídio, que tem de assassinato de mulher, foi pior fazer a lei. Não, é porque antes tinha, e não entrava na estatística como assassinato de uma mulher por questão de gênero, porque ela é uma mulher, né? Uhum. Então, entrava como homicídio, né? Que é o assassinato de um homem. Então, entrava tudo junto. Assassinato dos homens por homens, e algumas vezes mais raras por mulheres, e assassinato das mulheres entrava tudo na mesma estatística, como se não houvesse motivações diversas. Então, na hora que se cria a palavra feminicídio, aí todos começam a pesquisar as motivações. Por que um homem mata uma mulher? Né? Então, aí começam os estudos em psicologia, psicologia social, antropologia, história, geografia, né? Entra todos os estudos para tentar trazer à tona o fenômeno. Então, quando eu crio a palavra zoocídio, é proposital para fazer um pareamento com genocídio, politicídio, que era o que estava planejando fazer aqui no Brasil, era um politicídio, que é quando é a matança de mais de um por conta de política, né? A matança do adversário político em massa, e o genocídio, politicídio e... fugiu a terceira palavra. Democídio. Isso é. O democídio é quando um povo é morto pelo seu próprio governo.
Como, por exemplo, todos discutem se a morrência pela Covid foi um genocídio, foi um ato genocida. Do que eu estudei, eu classificaria como democida. Mas esse conceito não está internacionalmente tão trabalhado quanto o de genocídio, né? Porque genocídio tem a ver com o genoma. É a vontade de exterminar um povo para exterminar aquele genoma. Então, alemães querem exterminar o genoma judeu. Aí tem a exterminação dos curdos, né? Então, o genoma curdo. Aí, a exterminação dos tutsis, né? Dos hutus. Então, é quando um grupo linguístico, uma nação, um grupo étnico quer exterminar o outro. Aí nós temos o genocídio, porque entra a questão do genoma é relevante. Senão nós temos o politicídio, quando é a matança em massa de adversários políticos, ou o democídio, quando é o próprio governo matando o seu povo, né? Ou permitindo que o seu povo seja massacrado e não fazendo nada, aí é um democídio. E aí não tinha nenhuma palavra para falar da matança dos animais. Então temos um zoocídio, né? E por isso eu vou criando os termos, eu não vou inventando os fenômenos, os eventos, eu só vou nomeando, porque na hora que a gente nomeia, a gente traz a consciência. Causa uma dissonância, um mal-estar, né? Por exemplo, eu sugiro ali em certa altura do livro, já sugeri em outros, que a gente dê um nome. Matou um cavalo, é um equicídio. Matou um gato, é um felinicídio. Matou um cachorro, é um canicídio. Né? Nós não temos. Matou um humano, é um homicídio. Tá? Aí tem para alguém da espécie humana tem a palavra homicídio, mas alguém de qualquer outra espécie não tem palavra. Só matou o bicho. Aí é tudo bicho. Entre nós, supremacistas. Então, aí eu vou percebendo isso e vou tentando introduzir conceitos, palavras, porque as palavras vão servir de um LED que vai piscar, né? Então, vai incomodar. Então, vou incomodar, né? Sim. E enquanto nós não temos nome, vai se seguir fazendo o que se fazia às mulheres, sem que se desse o nome ao ato de matá-las por elas serem mulheres. Né? Então, matar por eles serem animais de outra espécie. Então, Não, precisamos dar nome. Não né? importa de qual, né? Não importa de qual espécie. Né? Sônia, tem uma pergunta aqui do Walter. Ele fala assim: no sistema capitalista extrativista, onde todos os seres e a natureza são alienados de suas funcionalidades individuais e, ao mesmo tempo, retificados pelo mercado, como pensar as liberações animais sem pensarmos a superação do regime capitalista? O regime capitalista hoje está assentado sobre o extrativismo animalizado. Então, não existirá o regime capitalista nos termos em que hoje o conhecemos e sob cujo domínio nós nos encontramos, política, econômica e moralmente, se parar de criar rebanhos para matança e comilança humana. Por quê? Vou explicar, e no livro eu já tinha colocado no Carnelatria, mas eu repeti em um parágrafo a mesma explicação. O sistema capitalista hoje, ele é arrastado, ele é levado, o que move ele são 3 correntezas. A do Rio Branco, a do Rio Negro e a do Rio Vermelho. Traduzo. Rio Branco, toda a indústria química, a indústria do pó, a indústria das cápsulas, a indústria das drogas, a indústria dos venenos agrícolas para o cultivo de 80% das colheitas, 90% em alguns casos, é tudo direcionado para servir rebanhos não humanos, né? Então, o Rio Branco é o da indústria química. Então, quase 100% da indústria química, hoje, vou chutar, 80% se destina à criação de animais, direta ou indiretamente. Por exemplo, 80% de todos os antibióticos consumidos ao redor do planeta hoje
são antibióticos servidos nas refeições para os animais. Tá? Então, veja, se parar de criar rebanhos animais, o sistema capitalista que gira essa riqueza toda de medicamento, veneno, antibiótico, hormônio, toda essa indústria vai parar. Então, vai ficar o quê? Essa indústria voltada para o atendimento das necessidades humanas. E veja, as necessidades humanas são 10%. Porque se nós matamos hoje, já está beirando 80 bilhões de animais que são criados em contidos, né? Em cercados, em estábulos, em baias, galpões, ou campos mais cercados, com cerca de eletrificada. Então o animal não pode sair dali. Então, se somar todos os animais do planeta Terra, os animais de outras espécies, e somar os humanos, nós somos 8 bilhões, enquanto que os das outras espécies são 80 bilhões por ano. Né? Isso não é pouca coisa. Então, imagina, comida para esses 80 bilhões, medicamentos para esses 80 bilhões, antibióticos para esses 80 bilhões, hormônios para esses 80 bilhões, tudo isso é o que faz girar uma parte da economia do tripé econômico mundial, da economia capitalista. O segundo rio, o Rio Negro, é o do extrativismo de combustíveis fósseis. Então, petróleo, carvão, gás natural, combustível fóssil. Se nós pararmos de ter que manter, sustentar 80 bilhões de outros seres, esse combustível fóssil todo extraído hoje do seio da Terra não precisará mais ser extraído nessa quantidade. Porque a maior parte do combustível fóssil usado ao redor do planeta é para o serviço da produção de carnes, leites e ovos. Então, se parar a gastronomia animalizada, nós temos uma redução no extrativismo de combustíveis fósseis. E o terceiro rio é o da sangria. Então, tem que imaginar, se são mortos por ano 80 bilhões em ambientes institucionalizados, estou falando de frigoríficos, 80 bilhões são degolados por ano para servir o prato dos humanos. Se o prato dos humanos for servido de calorias, de proteínas não animalizadas, esses 80 bilhões de assassinatos deixarão de existir. E aí, imagina, a economia que se move em torno dessa matança. Então, esse é o terceiro rio, a terceira correnteza do sistema capitalista atual. Então, veja que, na verdade, o sistema capitalista hoje, ele assenta sobre a matança de animais. E veja, isso que eu estou dizendo, já falei isso lá no livro Carnelatria, que foi publicado em 2018. Quando o Trump subiu ao poder, a primeira semana dele de governo, ele fez uma declaração de que os veganos deveriam ser todos levados para a prisão, alimentados à força com pão de carne, porque os veganos eram inimigos da tradição e da cultura estadunidense, que é assentada sobre a matança de animais, sempre foi. Os Estados Unidos começaram a ficar ricos, eu tenho um livro ali que é Food City, eu acho que chama. Não vou achar agora. É um livro sobre a história de Nova York, e onde começa a criação intensiva de suínos para exportar por navio para a Inglaterra e o resto da Europa. Ali começa a riqueza estadunidense. Então, veja, a riqueza dos Estados Unidos está assentada sobre a criação de animais. Aí eu procurei esse vídeo do Trump, que eu assisti quando ele subiu. E eu não sei como gravar vídeo, essas coisas, não faço, não é a minha praia. E tiraram do ar. Eu botei todas as hashtags que eu pude, né? Veganos devem ser aprisionados. Trump, veganos não está mais, ele tirou do ar. Né? E eu vi agora na campanha dele que ele se aproximou
ou os veganos estavam se aproximando dele. Então, ele tirou do ar para ganhar votos, obviamente, né? Para ganhar votos. Mas é isso. Então, o capitalismo não existirá se nós conseguirmos fazer a transição da dieta animalizada para a dieta vegetalizada. Agora, os meus cursos, meu livro mostra o poder econômico que isso tudo representa. Então, não vamos ter a ilusão de que, se eu quiser, eu vou mudar o mundo. Por isso que nós temos que mudar primeiro a nós mesmos. É aquilo que Gandhi falava, seja você a mudança que você tanto quer ver no mundo. Então, por exemplo, quando eu me tornei vegana, eu não conhecia essa frase do Gandhi, mas eu me tornei por essa razão. Por quê? Porque eu estava defendendo os animais, defendendo que nós não deveríamos comê-los, e eu não tinha feito o experimento de parar de comer animais. Então, eu estava esperando. Eu estava esperando. Tá vindo eco. Estava esperando que o mundo mudasse, daí eu mudaria juntos. Não. Quando nós nos tornamos veganos, a dificuldade é muito grande. A gente passa por perrengues, a gente passa momentos em que a gente não tem mesmo nada para comer e a gente não vai ceder, então a gente passa fome. Claro, mano, é passar fome como alguém que mora na rua, né? Quando a gente chega em casa, a gente senta e come. A gente vai a uma festa, passa fome, né? Então, é difícil. Então, eu queria primeiro eu mudar. Para quê? E aí eu fui parando de comer certas coisas para testar se ia ficar doente ou não, porque toda a medicina brasileira dizia que não era possível viver sem proteínas animais. E não tinha ninguém que me provasse que era possível. Eu não conhecia uma pessoa no Brasil que fosse vegana, né? Então eu pensei, vou parar, não vou falar para ninguém, vou ficar sem comer nada de animais e vou ver se eu vou ficar com a saúde debilitada. Se eu ficar com a saúde debilitada, eu vou ter que estudar para ver onde é que está dando errado. E aí, para eu fazer isso, eu fui comprando toda a literatura médica vegana de médicos dos Estados Unidos. E ali que eu peguei força e concluí que realmente as proteínas animalizadas eram desnecessárias. Né? Eu já estou há mais de 30 anos nessa luta. Não completamente vegana, porque algumas coisas eu só fui descobrir que era de origem animal. À época não tinha ninguém explicando nada, né? E não tinha Google para pesquisar. E não sabia nem em que livros eu podia encontrar isso, né? Não tinha ninguém referindo nada para mim, nada. Então, eu fui no escuro, né? Tateando. E aí, fui estudando e descobrindo que as proteínas que estavam na carne vinham dos vegetais que eram dados, e que nos vegetais estavam as proteínas, né? Então, foi uma coisa maravilhosa, que aí foi um desmentido da medicina que faz a propaganda, né, medicinal dos alimentos animalizados, né? Então foi bom. E aí eu ganhei força. Isso, agora estiquei demais. Não, que isso. Ô, Cris, você quer fazer mais uma pergunta? Você tinha mais uma pergunta, né? Não, tinha. Tem uma pergunta que está aqui nas primeiras páginas do seu... Está escutando? Que tá, às vezes um pouquinho falho aqui, mas é porque eu estou com o celular em pé, aí eu acho que o alto-falante fica meio abafadinho. Mas pode ir falando. Eu só chego mais perto para poder ouvir melhor. Eu vou falar mais alto, tá? Obrigada. Nas primeiras páginas do seu livro, você faz uma dedicação, eu acho que é uma dedicação, né? Você coloca aqueles que compreendem a urgência do abolicionismo animalista. E aí eu pergunto, Sônia, qual é o cenário dessa urgência? A primeira coisa que me vem à mente, e me veio quando eu fiz essa dedicatória, é a ameaça
imediata de destruição da vida no planeta Terra por conta do aquecimento global e das mudanças climáticas extremas, que se deve mais de 70% à criação de rebanhos. E aqui no Brasil ninguém fala disso, né? Que aqui a economia toda está assentada no agronegócio, né? Então, quem não compreender a urgência, o trem vai passar como bala. Não é um trem-bala, não. O trem vai passar. O trem da mudança climática vai nos atropelar como uma bala, né? Vai nos matar a todos. E com isso, nós estaremos matando todas as outras vidas do planeta Terra, por conta daquilo que botamos no prato, né? Que eu mostro bastante também no Carnelatria, que aí eu boto os números, né? Que aí é sobre a questão da matança no Brasil, né? Das carnes, né? Então, coisas que a gente não ouve falar, né? Então, há uma urgência em a gente abolir toda a criação, a detenção, a artificialização da vida dos animais, a privação de liberdade que esses rebanhos enjaulados, engaiolados, engalponzados, estabilizados representam. E se nós não compreendermos a urgência dessa abolição, nós estamos voando para a borda do precipício, tá? Nós estamos voando, né? Porque a temperatura está cada vez mais alta, contínua, já é o 6º ano seguido em que a média anual de temperatura não baixou, e as vidas vão ser devastadas porque a maior parte dos animais não vai evoluir para acompanhar a temperatura. Inclua aí os animais da espécie humana. Nós temos um limite de temperatura corporal. Se nós passarmos mais de 5 horas numa temperatura altíssima, nós começamos a desmaiar, a desidratar, a ter acidentes vasculares, né? Os bebês e os idosos são os mais vulneráveis, né? Então, a ter problemas circulatórios gravíssimos, a ficar com sequelas, ou mesmo chegar na emergência do hospital já morto, não deu nem tempo de salvar. Mas isso eu estou me referindo aos animais humanos. Nós não temos um equilíbrio homeostático elástico. Temos elástico, claro. Podemos sobreviver a uma temperatura de 8 graus, agasalhados, 2 graus abaixo de zero, 40 graus abaixo de zero. Aí você já tem que estar vestida, coberta com graxa, feito um esquimó, mas aquelas roupas tudo em cima, segurando o calor que a queima de calorias dentro do seu corpo produz, segurando junto ao seu corpo. Então as roupas ajudam para você não morrer congelado. Mas nós não temos uma elasticidade, e os outros animais também não. Principalmente os animais dos oceanos. Eles não têm um sistema de equilíbrio nem tão elástico quanto o nosso, mas é muito menos elástico, e até em alguns casos nem sistema autônomo dentro do corpo deles eles têm. Então, por exemplo, os peixes, eles têm que nadar da correnteza de água muito quente, eles têm que nadar até encontrar um veio de água fresquinha. Aí eles param ali e descansam e se refrescam. Mas quando todas as águas estão aquecidas, não tem para onde fugir. Só que é assim, eles vão morrer porque, por exemplo, a reprodução desses animais fica impedida. Assim como no caso dos homens, agora portadores do sistema reprodutor masculino, o abafamento e o aquecimento do órgão que produz o sêmen e os espermatozoides leva a uma impossibilidade de gerar um filho, porque o espermatozoide é cozido vivo, praticamente, pela alta temperatura. Nos peixes e grandes partes dos animais marinhos, o sistema reprodutor também entra em surto e não há mais reprodução. Então essa vai ser uma das formas da extinção da vida marinha. Vai ser pelo calor. Cozinha-se a possibilidade da reprodutibilidade de animais oceânicos, né? Então tudo isso nós estamos fazendo.
com o aquecimento. E nós estamos aquecendo porque mais de 70% do calor que nós jogamos para a biosfera e não tem como passar, porque os gases estão ali impedindo, impermeabilizando a passagem desse calor, vem da criação de animais e indiretamente da queima de gasolina, óleo diesel, querosene, para transportar tudo para esses animais, pois transportar os animais para o abatedouro, pois picotar, empacotar, refrigerar, tudo é combustível, né? Refrigerar, transportar para as distribuidoras, refrigerar até serem redistribuídas para o varejo, tudo implica queima de combustíveis fósseis. Do momento em que se prepara a terra com o tratorzinho, fazendo os vincos para a semeadura, se queimou diesel, combustível fóssil, combustível fóssil, combustível fóssil. Então nós temos uma queima imensa de combustíveis fósseis, e essa queima representa emissão de calor, né? E esse calor vai se acumulando. Antes se achava que o oceano podia, refrigerava, né? Fazia uma reciclagem desse calor. Só que agora o oceano fez tanta reciclagem de calor que agora ele está quente e ele não tem onde se refrigerar. Como ele está quente, o ar está quente, as geleiras que ajudavam os oceanos a se refrigerar, quando elas derretiam, elas já estão derretidas. Então aquelas águas que ainda podem estar um pouquinho frescas vão se aquecer também. E quando não tiver mais gelo nenhum para o oceano se refrescar, acabou. Aí as águas todas vão inchar, porque a água quente incha, né? Aí todas as populações que moram na costa, criação de animais, vão sofrer enchente, vão ficar debaixo da lama, das enchentes. E esse assunto, quando dá enchente, pouca notícia se vê. Quantos currais ficaram debaixo d'água na enchente do Rio Grande do Sul? Quantos aviários, quantas milhões de galinhas e frangos morreram debaixo da lama na enchente do Rio Grande do Sul? Você não vê uma notícia. Se vocês encontrarem, mandem para mim. Né? Quantos currais com as vacas usadas para extrair leite ficaram debaixo d'água, morreram afogadas? Quantos porcos morreram afogados? Não se tem estatística. Tudo é escondido de nós. Então, como é que o povo vai ter consciência do sofrimento animal? Se não tem estatística, não tem publicação, as cadeias de TV são todas do agronegócio, jamais vão dar uma notícia dessa. Elas não dão nenhuma notícia sobre animais. Dão uma notícia sobre o homem que estuprou a égua, que não sei o que, assim, casos avulsos, mas jamais se fala de uma prática coletiva, de uma prática disseminada, de uma prática diuturna de matança dos animais. Aí nós não temos notícia nenhuma. Sônia, e quando se tem notícia, por exemplo, das enchentes e dos animais mortos, tipo assim, numa visão de perda econômica. Que a gente perdeu, não assim, o sofrimento desses animais, né? É horrível, é muito triste mesmo. Também para glorificar os humanos que foram com o barquinho lá resgatar aquele porquinho, aquele bezerrinho aí, aquele cavalo em cima do telhado, aí aquilo vira uma coisa sensacional. Mas o mesmo humano que foi lá resgatar aquele animal, ele não faz uma crítica do serviço, da prática, da tradição, da moralidade que aprisiona os animais a ponto de, quando vem uma enchente, os animais não têm para onde correr. Sim. Agora, mas os humanos também morreram. Mas os humanos estão dentro das suas casas para seu benefício pessoal. Quando acontece uma catástrofe, é uma coisa tristíssima, que a pessoa perde tudo, ou perde toda a família, ou perde tudo e ainda perde a família. Né? Mas a pessoa teve vantagem de ter uma casa dentro da qual ela se meteu e que foi arrastada. Agora, os animais não tiveram vantagem nenhuma em estarem dentro de um cercado. E aí disso não se fala, né? Não, e olha só a loucura, né? No meio desse caos que aconteceu no Rio Grande do Sul, falando, olha, as mídias, né? Falando do cavalo em cima do telhado que foi resgatado. No entanto, saiu um navio de carga viva no meio desse
E pronto, normal. Temos no Mercadoria. Brasil, acho que 3 abatedouros de cavalos aqui, né? Inclusive, no Rio Grande do Sul. Sim. E aí, nada se fala, né? Não, é uma contradição acima de Sim. contradição, né? Mas aí veja, se compararmos o número de cavalos criados por esses aras, né? E o número de porcos e frangos, é impossível que numa enchente daquela não tenha morrido centenas de milhares de porcos e frangos. Sim, sim. Impossível, porque eu acompanho as mesmas catástrofes climáticas, eu acompanho desde 2015 ao redor do mundo. E aí eu vejo os galpões, os suinários, como é a palavra que eu criei, né, que não existe no dicionário, os suinários até o telhado cobertos pelos rios. Todos os porcos que estavam dentro morreram afogados, né? Os aviários e ovuários, que é outra palavra que eu criei que não tinha, né? Os ovuários até o telhado, debaixo d'água e da lama. Todos os seres, todas as pessoas, avinas, galináceas que estavam ali, morreram afogadas na lama e na água. Então eu vejo, como eu sei que isso acontece, é impossível não acontecer, e eu não vi nada aqui no Brasil. Quer dizer, vi poucas imagens, vi mais as imagens dos resgatistas que faziam a própria filmagem dos seus resgates, né? Mas não uma filmagem mesmo em massa, deliberada, né, oficial, da matança dos animais nessas catástrofes. Né? Então, nós matamos os outros animais para comer e nós matamos eles agora com a enchente ou com os incêndios, como foi, acompanhei todos os incêndios da Austrália, que foram 5 meses de incêndio, há 5 anos, né, 4 anos, eu acompanhava, escrevia todos os dias, os animais morreram todos de calor, assados vivos, vacas, e ovelhas, e ovelhas, e ovelhas, e cangurus, e tudo que se pode imaginar, morto, né, porcos. Aí pelo fogo, pela alta temperatura. Nossa, O Julie, Ah, o Leão vai ter que sair, eu vou ter tá. que sair, e acho que a gente vai ter que encerrar. Vamos. Tinha mais Tem uma horário. pergunta aqui, mas eu vou do Walter, mas eu vou sugerir para ele, eu vou salvar a live. Aí Envia você para ela. posta lá que depois a Sônia responde, porque vai ficar também no perfil dela. E também quero pedir para vocês seguirem a Sônia, que é nova no Instagram. Tá? Daqui a pouco ela vai estar por dentro dessa nova plataforma e vai colocar bastante conteúdo legal para a gente. Tá? Obrigada, Sônia. Por enquanto, eu só postei 2, 3 coisinhas, tá? Porque eu estou alfabetizando ainda, eu estou sendo alfabetizada. Aos pouquinhos você vai aprendendo. Vou fazer. Daqui a pouco eu quero aprender a fazer uns cortezinhos, né? Com alguns parágrafos assim, ler e tal. Mas eu não sei fazer isso ainda não mergulhei ali. Valeu, então. Obrigadão a Obrigada, todos. Sônia. Obrigada, Leon. Obrigada, Cris. Agradecemos a participação de cada um. Agradeço o Leon, Julie e Sônia imensamente, sempre. Muita gratidão. E sucesso, hein? Comprem o livro, porque realmente é importante. Valeu, obrigada. Beijos. Beijo. Tá no comando aí. Obrigada, Julie.